Olá, ilustríssimos amigos. Olá, você aí do outro lado da Matrix, tudo bem? Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre cristianismo puro e simples de C.S. Lewis, né? E nós vamos tratar hoje especificamente do livro 3, capítulo 9, que fala sobre a caridade. Ele vai falar que existem basicamente três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Ele provavelmente tem por base o texto que está em 1 Coríntios 13:13, que é o capítulo de 1 Coríntios fala sobre o amor, né? Esse texto diz o seguinte: portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Nesse capítulo 13 de Coríntios, o apóstolo Paulo faz um louvor, né, ao amor e tudo mais. É um capítulo bem conhecido da Bíblia. E C.S. Lewis ele vai fazer essa análise, ele vai fazer uma análise semântica da palavra caridade, porque o sentido das palavras eles variam de acordo com o tempo, ainda mais no português, né, que é uma língua bem viva e bem dinâmica. Então, caridade, quando a gente ouve a palavra caridade, normalmente a gente associa a dar esmolas aos pobres, mas a palavra caridade tem um sentido muito mais amplo. E C.S. Lewis está usando aqui a palavra caridade mais associada, quase que um sinônimo da palavra amor. Entende? Não se restringe a simplesmente você dar ofertas ou dar esmolas aos pobres. Evidentemente que ajudar os pobres é uma máxima cristã, entendeu? Você tem leis no Antigo Testamento que falam muito sobre essa questão de você amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Os profetas do Antigo Testamento, praticamente todos eles denunciavam a injustiça, denunciavam a exploração contra o pobre, a extrema pobreza, né? A gente sabe que a extrema pobreza ela degrada e avilta mesmo a dignidade humana e é um mandamento você ajudar os excluídos, entendeu? Você dá o suficiente para que as pessoas tenham minimamente uma vida digna. Isso não isenta, uma coisa não anula a outra. Mas quando o C.S. usa aqui a palavra caridade, ele está usando no sentido mais amplo que esse ainda, entende? Por exemplo, o livro de Tiago, ele vai dizer que a religião pura e verdadeira é você não se contaminar com o mundo e você ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Mas tudo isso é apenas um aspecto da caridade. A caridade é uma coisa muito mais ampla e vai ser sobre isso que C.S. Lewis vai tratar nesse capítulo do livro. A caridade significa basicamente amor no sentido cristão, entendeu? E o amor no sentido cristão, ele não se trata de um sentimento ou de um sentimentalismo bobo que a gente vê muito associado a romances, filmes, novelas e tudo mais. Esquece essa ideia de amor que a gente tem na nossa cultura que está até um pouco distorcida, né? O amor cristão ele está muito mais relacionado a ações práticas do que um sentimento. O amor no sentido cristão é muito mais prático, ele é muito mais uma ação do que um sentimento, entende? Ele vai dizer que o amor cristão não é simplesmente você gostar ou simpatizar de alguém. É evidente que tem pessoas que a gente simpatiza de cara, entendeu? Tem pessoas que você vai gostar de imediato, tem pessoas que vão morar no seu coração e não vão pagar aluguel, entende? Isso é natural. Agora, vai ter pessoas também que você não vai ter afinidade nenhuma, não vai ter relação nenhuma com aquela pessoa. Pelo contrário, vão ter pessoas que você vai ter até aversão só em conhecer determinadas pessoas, entendeu? Mas você vai amar essas pessoas independente do sentimento, porque o amor cristão não está baseado puramente no sentimento. O amor cristão é um mandamento, ele é racional e estável. Os sentimentos eles são variáveis, eles se alteram ao longo do tempo, ao longo do momento, entendeu? Mas os princípios não, os princípios são sólidos. E o amor cristão ele é um princípio, não é um sentimento, entende, gente? Feitos esses esclarecimentos, ele vai falar que o simpatizar ou não com alguém não tem nada a ver com pecado, porque é natural você simpatizar com algumas pessoas e não simpatizar com outras, entendeu? É um gosto pessoal, assim como você gosta de determinadas coisas e de outras não. Eu não gosto de massa em maneira geral, exceto pizza, mas macarrão, por exemplo, não acho graça nenhuma. Tem gente que ama, é um gosto pessoal, entendeu? Mas independente de você simpatizar ou não com a pessoa,
a forma como você vai tratar ela é diferente, entende? A forma como você vai tratar essas pessoas não vai estar baseada nesse sentimento, entendeu? Esse é um aspecto da caridade. Em algumas pessoas você vai ter mais simpatias, outras nem tanto, né? Mas você deve tratar todos com amor, todos com caridade, independente de você simpatizar com essa pessoa ou não. Você deve tratar todos com dignidade, independente da pessoa ser de direita ou ser de esquerda, ser branca ou ser preta, ser pobre ou ser rica, ser homem ou ser mulher, ser religiosa ou não. Independente desses aspectos da relação que você tem com essa pessoa, você vai tratar ela com a mesma dignidade, com o mesmo amor. E isso eu acho que já de imediato é o remédio para acabar com todo tipo de tribalismo que a gente tem visto na nossa sociedade, furar essas bolhas de intolerância que a gente tem visto, simplesmente se as pessoas começarem a colocar isso em prática, entendeu? E é evidente que se você simpatiza por alguém, trata essa pessoa com mais bondade, com amor, você vai querer. Vai ser muito mais fácil, né? Você gostar dessa pessoa e você ter boas ações com relação a ela, entendeu? Mas o simpatizar não pode ser o único critério para você amar mais pessoas. É isso que eu estou tentando explicar, isso que C.S. Lewis também tenta passar no livro dele, entendeu? Porque se for assim, você vai tratar com bondade e amar as pessoas que você simpatiza e vai repelir e afastar ou até mesmo tratar com injustiça as pessoas que você não simpatiza, entende? Aquelas pessoas que você não gosta. Inclusive, C.S. Lewis ele diz que você tem que ter o cuidado com a simpatia que você tem por alguém. Porque esse sentimento, se ele for desordenado, ele pode gerar um problema. Aí ele vai tratar o seguinte, vai trazer o seguinte exemplo. Imagine uma mãe que ela é muito amorosa, que ela gosta muito do seu filho, mas que ao mesmo tempo o fato dela amar tanto o filho dela pode fazer com que ela comece a super proteger essa criança e mimar essa criança, e o que vai de certa forma prejudicar o desenvolvimento do filho, entende? Então até mesmo se você ama uma pessoa e esse amor for desordenado, isso pode ser um problema. As plantas precisam de água, mas se você rega muita planta, você mata a planta, entende? Como se você deixar ser tomado pelos sentimentos, você pode cair em problemas. Deus ele vai dizer que se você começa a se comportar, aí ele traz um aspecto que eu achei muito legal. Ele diz que se você começa a se comportar como se você amasse alguém, você vai acabar amando essa pessoa de fato. Então a ação de amar alguém precede o fato de você ter um sentimento. A ação de amar alguém precede o afeto, entende? Você ama primeiro, posteriormente o amor ele surge, o sentimento surge. Ele vai dizer que certas pessoas agem de certa maneira, mas com a motivação errada. O que ele quer dizer com isso? Você pode ter atitudes amáveis para com alguém, mas você pode ter essas atitudes amáveis com outra pessoa para querer aparecer, entendeu? Para ter algum certo de ganho social, algum tipo de capital político, ter algum tipo de poder, entendeu? Esperando um retorno de volta por apenas aparência, ou você quer suprir uma necessidade afetiva sua. Então você tem diversas maneiras de você amar alguém, mas baseado no sentimento errado, entendeu? E a lei do amor ela é bem clara. Você vai amar a outra pessoa simplesmente porque ela é alguém igual a você, porque ela é o seu semelhante, porque ela foi criada à imagem e semelhança do Criador. E por isso você vai desejar o bem, e por isso você vai desejar a felicidade dessa pessoa, entendeu? Isso é a caridade, isso é o amor cristão. Aí ele vai fazer uma distinção entre o cristão e o não cristão, né? Basicamente, o não cristão vai tratar com bondade e desejar felicidade daqueles que ele simpatiza, daqueles que ele tem um afeto. Já o cristão, ele vai tratar com bondade e desejar felicidade daqueles com quem ele simpatiza, daqueles que ele também não simpatiza. É aí que a mágica acontece, né? Porque quanto mais você trata com bondade uma pessoa, mais ela acaba simpatizando com ela e mais ela acaba simpatizando com você, e mais você acaba simpatizando com ela, entende? Porque quanto mais ações de amor você tem com relação a uma pessoa, mais você acaba criando vínculos com ela, mais você acaba
alimentando a sua afeição com relação a ela, entendeu? E isso de fato acontece, porque vai ter pessoas que às vezes você não tem afeição nenhuma, você não tem afinidade nenhuma com aquela pessoa. Mas só o fato de você começar a tratar ela com bondade, começar a se relacionar com ela, isso vai fazer com que automaticamente você comece a gostar dessa pessoa, entendeu? Vocês começam a se tornar cada vez mais próximos. E isso vai surgir dessa relação e pode até brotar uma amizade a partir disso, entende? Isso acontece na prática mesmo, isso de fato acontece. Ele vai citar aqui por um outro exemplo também, né? Aí ele vai trazer esse exemplo, mas da parte negativa. Ele cita a relação entre os nazistas e os judeus. Os nazistas no primeiro momento odiavam os judeus. E recentemente eu vi um filme que exemplifica um pouco isso, que é O Pianista. Fica aí uma dica de filme para você assistir, que você ainda não assistiu esse clássico, pode assistir, que é um filme muito maneiro. Nesse filme, O Pianista, você acompanha uma família judia na Polônia, na cidade de Varsóvia, e eles estão no ano de 1939, assim que começa a ofensiva nazista com relação à Polônia, né? Então, no primeiro momento, os nazistas começaram a começaram a segregar os judeus. No segundo momento, começaram a tratar com discriminação. No terceiro momento, começaram a restringir os locais onde os judeus podiam entrar ou não. Depois começaram a restringir as finanças dos judeus, o que eles poderiam comprar, os bancos que eles poderiam ter acesso ao dinheiro ou não. Depois começaram a exilá-los para um bairro judeu, e nesse bairro levantaram muros nesses bairros. Então, a partir desse exílio dentro da própria cidade, logo depois começaram a levar esses judeus para campos de concentração e, por fim, levaram para campos de extermínios. Você percebe que quanto mais você odeia alguém, mais cruel você se torna com relação àquela pessoa, entendeu? Quanto mais mal você promove com aquela pessoa, mais cruel e mais mal você vai promover com relação a ela. E é uma escalada, né? Isso fica claro no filme, isso acontece também. A boa notícia é que isso acontece de maneira oposta também. Quanto mais bem e quanto mais amor você destinar à pessoa, automaticamente mais você começa a amar, mais você começa a alimentar sentimentos de afeição com relação a essas pessoas. Ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que o bem e o mal, eles crescem numa PG, uma progressão geométrica. Então é por isso que às vezes pequenas ações de amor que você promove hoje, a longo prazo podem ter um resultado muito grande. São como pequenas sementes, né? Estou aqui em volta de árvores gigantes. Essa árvore aqui imensa começou com uma pequena semente, entende? Então tanto as ações boas quanto os ruins na vida, a longo prazo podem se tornar grandes, pode ter grandes efeitos, né? Ele vai dizer que às vezes uma das menores ações de bondade que você tem ou pratica pode se tornar algo muito relevante e circunstancial na vida de outra pessoa. E ele fala que a gente não deve ficar buscando fabricar sentimentos, mas sim agir de acordo com o mandamento. E o mandamento é que ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente deve buscar é ter ações que demonstrem esse amor. Ações que revelam nosso amor com relação a Deus, e sendo fiéis a Ele, e ações que revelam nosso amor com relação ao nosso próximo, fazendo e buscando o bem dele na prática, entende? Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, entendeu? Porque o evangelho ele é muito prático, entende? A fé cristã ele é muito prática. A gente citou o livro de Tiago anteriormente, né? E Tiago é um exemplo claro disso, que ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então que a gente demonstre o nosso amor através de obras obras práticas, concretas, entende? Ele vai dizer que os nossos sentimentos eles são instáveis. Por isso a gente não deve basear o nosso amor em sentimentos, mas devemos basear o nosso amor em ações. Então é basicamente isso que eu queria trazer nesse livro. É um livro muito, a gente sabe, é um livro muito interessante, né? A gente está até levando um pouco mais tempo
conversando sobre ele porque ele tem fundamentos que são importantes para a nossa vida, entende? Então, assim que a gente terminar, a gente continua com o restante dos livros da coleção e a gente deve voltar na semana que vem com mais um vídeo. Tranquilo, meus amigos? Então é isso. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.